cenário já traçado, nada animador. E para a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto, a gente está em contato com o professor Pedro de Miranda Costa, ele que é economista do Observatório da PUC Campinas. Professor, muito obrigado em atender a CBN Campinas. A Taela trouxe já esses números para a gente. E aí, professor, e o impacto para o bolso do consumidor, que tamanho que vai ser? Olá, André, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos. Ok. Pois é, né? Temos, sempre uma notícia ruim essa do aumento dos combustíveis, porque é um item que impacta tanto diretamente, né, naqueles que se utilizam do combustível para trabalhar ou para se locomover, mas também porque é difícil a gente hoje não ter algum produto que seja transportado, né? Então, indiretamente, também incide, mesmo aqueles que não têm carro, né? Também tem um impacto do aumento do preço dos combustíveis. Dia, o senhor colocou essa questão do transporte. Hoje em dia, até mesmo quando a gente compra online, tem alguém transportando até em casa. Né? A gente não vai ao Sim, mercado, sim, não vai a pois um é. shopping, mas vai ter a empresa que faz a entrega, ela também vai embutir esse valor a mais. Os combustíveis, quando a gente coloca um valor da cesta básica, né? O senhor trabalha com esse estudo no Observatório da PUC e o combustível faz parte, né, deste. É um componente da cesta básica. Qual o peso dele nessa cesta? Deve aumentar? Não deve ser grande coisa? Qual vai ser esse impacto? Vamos aguardar ainda para ver a agenda. Vamos lá. Na cesta básica, né, que são aqueles 3 itens de alimentação, ele acaba tendo aquele impacto indireto, né? O combustível em si não faz parte da cesta básica, mas os itens dependem de ser transportados, especialmente os itens de cesta básica, como eles têm um valor específico relativamente pequeno ao seu peso, né? Então a porcentagem acaba sendo maior. O que pode amenizar isso é que a gente vinha numa tendência de queda nos preços dos itens da cesta básica, né? Então, vamos aguardar aí os próximos meses para afirmar, mas eu creio ou tenho mais esperança que isso não impacte tanto, mais pelo sentido de que a gente vinha numa tendência de queda, mas a gente precisa confirmar isso aí nos próximos meses. A Petrobras, ela disse aqui que apesar das altas, a companhia diz que até aqui em 2023, a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de 15 centavos por litro para a gasolina e de 69 centavos por litro para o diesel. Quer dizer, esse informe da Petrobras vem até ao encontro do que o senhor fala, né, com relação a isso, que vinha numa tendência de queda da cesta, até mesmo com esses repasses, esses preços caindo. Agora, talvez, tem uma inversão com relação a isso. No caso dos combustíveis, André, comentando um pouquinho, né, a gente tinha até maio, né, como foi falado aí, uma determinada política de paridade, uma determinada política de preços da Petrobras, que era chamada paridade dos preços de importação, ou seja, a Petrobras praticava aqui o que um importador praticaria, né, o mesmo preço. A Petrobras decidiu mudar esse sistema, mas mesmo antes de maio, pelas questões dos preços internacionais, a gente tinha uma queda. E, recentemente, com a mudança da política de preço, a Petrobras, podemos dizer assim, está abrindo mão um pouco do lucro para conter um pouco os preços. Mas, nesse momento, e como diz a nota da Petrobras, eles tiveram que fazer uma conciliação entre repassar totalmente esses preços do mercado internacional para o mercado interno e garantir também que as finanças da Petrobras não sejam prejudicadas. Então, esse aumento foi repassado, né? Mas como um dos ouvintes disse, também temos a expectativa de que em o preço do petróleo voltando a se equilibrar, a Petrobras também possa reduzir novamente. Vamos aguardar, sempre atentos, né? Mas pelo menos a promessa feita pela Petrobras é essa, né? De
ter uma política de preços que não sacrifique tanto o consumidor. Uhum. Agora, professor, olhando mais para uma macroeconomia, agora ampliando, né, essa visão, a gente tem acompanhado atualmente o governo com essa discussão, o Copom, a redução de taxa de juros, tivemos essa queda, né, agora se questiona, ainda não foi unânime, né, essa votação pela queda, ainda está muito equilibrada essa questão, com esse aumento possível impacto, né? Isso pode afetar algo com relação a isso, uma continuidade em queda da taxa de juros, ou é muito cedo a pensar nisso, ou não chega a esse nível de discussão? Tá. Também só comentando rapidamente, né? Não houve um consenso. Entre economistas, André, o normal é não haver consenso, tá? A gente estranha quando existe, porque realmente economistas têm várias escolas e várias correntes diferentes, e de certa forma essa diversidade é até positiva. Mas, respondendo, sim, pode impactar, né? E aí que entra a coordenação das duas políticas, porque... por exemplo, quando a Petrobras repassa totalmente os preços do mercado internacional para o mercado interno, isso tem um impacto maior nos preços, né? O que faz com que o Banco Central, tendo que cumprir uma meta de inflação, tenha que colocar a taxa de juros num patamar também maior, né? Então, embora assim, a notícia agora é do aumento de preços, né? Mas quando a Petrobras sacrifica parte do seu lucro para não repassar todo o preço, ela também dá um fôlego a mais para o Banco Central não precisar tentar conter essa inflação com o aumento de taxa de juros, né? Então, assim, esperamos que, até porque a economia precisa, né, de um fôlego maior, seja pessoas para consumir, empresas para investir, a gente precisa ter uma taxa de juros mais amigável, e então vamos esperar que o Banco Central possa manter essa tendência de queda nos juros, que é o que se projeta até o fim do ano. Uhum. Professor Pedro de Miranda Costa, ele que é economista, professor e também faz parte do Observatório da PUC Campinas. Mais uma vez, muito obrigado, professor, em atender a CBN Campinas, e uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, é sempre um prazer atendê-los. Boa tarde. Boa tarde. Agora são 2h57.